Mas assim, Flamengo, Fluminense, principalmente esses dois, acho que foi. O Fluminense, lógico, né? Não tem o que falar. Fluminense é a grande história da Copa do Mundo. Primeiro que no jogo do Flamengo, o Flamengo não tomou nenhum gol porque estava no ataque. Todos os gols o Flamengo estava na defesa. Um gol contra, do escanteio, e bolas recuperadas no campo de ataque em erros da saída de bola do Flamengo. Provocados pelo Bayern, é verdade, né? Mas erros que o Flamengo poderia não ter cometido. O Flamengo, acho que aí não estava preparado para aquilo. Não demonstrou preparo para aquilo. Cometendo erros de todo tipo. De carregar a bola e perder, de dar um chutão para frente, o jogador receber a bola livre, chutar no canto do goleiro sem marcação nenhuma, né? Esse tipo de coisa aconteceu. Então, o Flamengo não tomou gol porque estava no ataque. Tomou gol porque estava na defesa. O Botafogo se fechou, era a única arma que o Botafogo tinha para aquele jogo. Era a única maneira de enfrentar aquela equipe, acho eu. Se tentasse jogar de outra forma. E não existe essa regra. Palmeiras contra o Chelsea jogou aonde? Jogou no campo dele. Empatou o jogo numa jogada individual do Estevão. Até voltou melhorzinho no segundo tempo. Aí o Estevão tirou o coelho da cartola. O Palmeiras fez o quê? Voltou a marcar no seu campo. Chamou o Chelsea para o campo dele. Ali dava para atacar um pouco mais. O Palmeiras tem jogadores para isso. Aproveitar o momento psicológico do jogo, tentar, como o Flamengo fez, empatou e virou em cima do Chelsea. Foi para cima do Chelsea. O Palmeiras foi para o campo dele. Aí você pode discutir. Aí, jogou defensivamente. E aí? Perdeu. Não existe essa Botafogo lógica. contra o Palmeiras. Exato, o Botafogo contra o Palmeiras. Aí já não era para jogar dessa maneira, que não era o PSG. Não. Até o Texto tem razão, até quando ele fala. Eu acho que a demissão é exagerada, meio que cortina de fumaça para outras questões, né? Acho que merecia uma chamada ao Renato Paiva. Cara, por que você jogou assim? Não é o PSG. Mas ele foi lá e mandou o cara embora. Mas o que ele falou com relação ao comportamento da equipe contra o Palmeiras, que não é PSG, ele tem razão. Isso ele está certo. Nesse recorte, eu concordo com ele. Não preciso concordar com ele, mas eu concordo com ele. Ele está certo. Claro que ele está certo. Para que jogar daquela forma? Foi um time covardado contra o adversário que é equivalente a ele, é um tradicional adversário que ele está sempre enfrentando e que ele vinha vencendo. O Botafogo vinha vencendo o Palmeiras ano passado, brasileiro, Libertadores. Foi um gosto do Palmeiras em 2024. Então não deu para entender aquele comportamento. Jogar defensivamente não é garantia de nada. Isso é uma outra tolice que é repetida. No caso do Flamengo, beirou o absurdo. Aliás, foi absurdo. Porque os gols não aconteceram porque o Flamengo estava atacando. Os gols aconteceram porque o Flamengo se defendendo. E errando muito. E também por conta do nível de pressão do adversário. Agora, outra coisa, os zagueiros, cara. Os zagueiros desses times, nesses confrontos, os caras são fortes, rápidos. Eu estava reparando no estádio Adara Bioio, nesse jogo agora do Chelsea com o Fluminense. Cara, o cara é grande, forte, tem bom passe. Quando ele bota o corpanzil na frente, ele toma a frente do jogador adversário e sai com a bola. Às vezes parece fácil. Os zagueiros do Bayern, os duelos físicos e a velocidade que eles ganhavam dos caras do Flamengo, várias vezes. Então, assim, é um outro nível também, né? Não é só de atacantes para definir. Em outros setores do campo também você encontra, e outros nem tanto, claro, nem todos os jogadores são tão espetaculares assim, né? Até eu gostei muito de um comentário que eu vi do Tim Vickery falando de um dos cara a cara aí, que colocava jogadores do Bayern inferiores aos jogadores do Flamengo. É bem isso, essa bobagem. Eu acho também o seguinte, essa Copa do Mundo de Clubes mostrou um nível de desinformação de muita gente que deveria estar mais informada. Muita desinformação, gente. Muita bobagem, muita desinformação. Lamentável. E nem tem vergonha. Galera, só pedir para vocês subirem o like aí, porque a gente tem uma meta de 3.800 likes. Estamos chegando a 6.000 pessoas na live, né? E ainda 1.000 e pouquinhos likes. 3.800. Prometo, se a gente bater os 4.000, eu nem peço mais like. Eu nem peço. Então, dá para bater agora. Se todo mundo der o like aí, a gente bate os 4.000. Então, vai lá no joinha para a gente nem pedir mais. Dá essa moral, tá bom? Daqui a pouco eu vou pedir para o André pedir, que quando eu peço não adianta, só quando o André pede. André, e aí, André, para a gente passar a régua na questão da Copa do Mundo, né? Alguns pontos que o Mauro tocou, principalmente nessa tentativa de desvalorização que tem, né, cara? Muitas vezes da própria imprensa, que joga lá em cima na primeira fase por um simples empate contra um time às vezes fraco, e aí depois, não é mais o mesmo, enfim, essa tentativa de desvalorização que tem, que é muito notória, né, André? O Mauro já dissecou toda a questão, até porque ele tá lá, né? Essa questão até de acompanhar o jogo no estádio para perceber questões de mobilização, intensidade do jogo, né? Eu acho que assim, foi uma experiência muito legal para todos os times brasileiros. Todos. Até o Palmeiras que viveu essa situação assim, meio bizarra de comemorar empate com o Porto, depois acabar empatando com o Inter Miami.
e aí passa pelo Botafogo, aí o Botafogo joga fechado contra o PSG, aí começa a tratar isso como o padrão que deve ser no Mundial, aí vai contra o Atlético assim, de Madrid, e depois vai contra o Palmeiras assim, bizarro, né? Mas aí, assim, tiveram um exagero, né? O Textor fez um exagero ali de demitir o Renato Paiva, mas aí o Botafogo agora vai passar por um momento de transição, né? Mas assim, Flamengo, Fluminense, principalmente esses dois, acho que foi... O Fluminense, lógico, né? Não tem o que falar. Fluminense é a grande história da Copa do Mundo. O Fluminense é a grande história da Copa do Mundo, não dá para negar isso. Né? O time que ficou... é o mais fraco dos brasileiros. E ficou a um gol de ser eliminado, um gol do Mamelodi ali, pum, babau. Voltar para casa na fase de grupos. Seguiu e depois consegue 2 vitórias assim improváveis, né? E chegar na semifinal. Então é grande história, né? Ele consegue chegar ali 3 europeus e o Fluminense. Então o que ele ganhou de premiação, né? Para um clube que tem suas dificuldades financeiras. Então, assim, foi uma grande história. E pro Flamengo, assim, eu acho que assim, não é um saldo positivo, mas foi uma experiência boa. Foi uma experiência boa, uma experiência que foi ruim, mas que tem que trazer aprendizado contra o Bayern. E uma experiência ótima contra o Chelsea. Não só pela vitória, mas pela maneira que venceu. Né? É uma vitória de afirmação de um modelo de jogo. Não pode ser tipo assim, só vale... Qualquer coisa no campeonato só vale se você for campeão. Não pode pensar assim. Né? Enfim, eu acho que é um pouco por aí. Essa coisa de desvalorização e tal, cara... Assim, hoje em dia se fala qualquer coisa, sabe? Atrás de engajamento, atrás de like, para se destacar. Essa economia que a gente vive da atenção, em que a atenção vale ouro, a atenção vale dinheiro, faz as pessoas apelarem para qualquer coisa, para conseguir chamar a atenção. Não consigo chamar a atenção fazendo uma opinião séria, então vou falar qualquer coisa. E acaba chamando, né? E acaba conseguindo. Quanta gente falando imbecilidade aí do Flamengo, e a torcida do Flamengo fica dando ibope pra essa galera, né? Então, assim, acaba sendo natural, é um sinal dos tempos. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.